Um dos ensinamentos do Tao Te Ching diz o seguinte: a afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes, grandes perdas. Se você perceber quando tiver o suficiente, não entrará em desgraça. Se souber quando parar, não estará em perigo. Dessa forma é possível viver muito tempo. O chamado caminho do meio é um dos pilares do budismo. Para Siddhartha Gautama, a felicidade e a ausência de problemas estão em saber encontrar o ponto equidistante entre o fácil e o difícil, o superficial e o profundo, o prazer e a dor. Quem busca extremos corre o risco de passar da virtude à maldade, como adverte Nietzsche, já que as paixões costumam levar a ações desmedidas. Encontrar equilíbrio no momento de agir não significa ter medo nem falta de iniciativa, mas alcançar um horizonte suficientemente amplo para entender que a verdade e o que é ainda mais importante, a conveniência, nunca será encontrada nas posturas radicais. E geralmente, quando estamos negociando, assumimos posições extremadas. Deixa eu te explicar como um exemplo. Imagine as peças de um jogo de xadrez. Cada peça está posicionada de uma forma para o combate contra o adversário. Essa posição de negociação vai fazer com que o outro nos perceba como um adversário. E é assim que se constrói o jogo do ganha-perde. Para que haja um acordo, é necessário que uma das partes ceda. Para se construir o jogo do ganha-ganha, é necessário descobrirmos o caminho do meio. E o caminho do meio é aquele que se desconstrói as posições extremadas. Em física, quando existem dois vetores com sentidos opostos, o maior vetor se sobressairá sobre o menor vetor. Mas e se os dois vetores tiverem o mesmo tamanho? Percebeu que ainda não haverá entendimento? Geralmente, quando isto ocorre, as partes tentam dividir o bolo de forma igualitária. Imagine um bolo sendo dividido ao meio. Esse é o tipo de negociação em que as partes exigem e cedem até acharem que o justo seria dividir o bolo ao meio. Isto ainda não é o caminho do meio. O caminho do meio é aquele que as duas partes interagem de uma tal forma que o bolo seja repartido de forma igualitária, sim, mas não com a linha reta do meio. Imagina o símbolo do yin e do yang. Se você perceber, as duas partes ficam com as mesmas fatias. No entanto, você observa uma interação das áreas, dando assim um movimento à figura estática do círculo dividido ao meio. Como disse Aristóteles, a virtude consiste em saber encontrar um meio termo entre dois extremos. Quer saber como buscar o caminho do meio com pessoas? Aprenda a negociar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!